Mas eu queria, então, explorar um pouco dessa transição, assim, né? Quais foram, né, acho que os seus maiores desafios mesmo, como designer gráfica, pensando ali restritamente, né, em encantar a partir de peças e até de um layout interessante, enfim, o designer, ele é mais do que isso, ele é funcional, né? Mas eu entendo que você expandiu, né, o seu conhecimento, expandiu, trouxe o seu repertório, porque é isso, né, a gente é um profissional contínuo, né, não tem essa linearidade, a gente vai trazendo todo esse repertório e vai transformando ele nessa nova área, nessa nova atuação, e que é próxima, mas tem peculiaridades. Então, conta pra gente um pouquinho desses desafios. Eu tive desafios de diferentes áreas. Por exemplo, tem o desafio do trabalho em si. Eu antes lidava com uma pessoa ou outra que me trazia demanda e eu fazia o trabalho. Eu tive que aprender a lidar com os stakeholders que a gente lida. Eu tive que aprender a conversar com desenvolvedores, que tem uma linguagem muito técnica. Então, às vezes, eu chegava para conversar com o desenvolvedor, voltava e falei, não sei o que ele está falando. Ele está falando coisas... Eles são muito técnicos, às vezes, né? Sim. Então, você tem que aprender... Foi uma experiência de aprender conversar com diversas pessoas, porque quando eu preciso criar como design de produto, eu preciso dessa validação do negócio, dessa afirmação de que podemos ir para esse caminho, porque tem coisas que vão ser decididas lá em cima, que não é da minha alçada. Mas eu preciso ver a viabilidade técnica, então tenho que conversar com desenvolvedores, e tem os meus pares também, os POs e tudo, então você tem que transitar entre as áreas da empresa. E antes, como designer gráfico, eu estava acostumada a ficar ali só no meu computador. Me chegava a demanda, eu fazia e entregava. Então, isso foi muito desafiador na parte positiva, porque aprendi muito, mas também de pensar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu arrumei para mim? Agora eu tenho que fazer isso tudo. Teve isso. E acho que tem um ponto também que eu acho interessante falar, que foi desafiador para o meu ego. Porque eu era uma designer gráfica, eu falei, né, especialista, sênior, e eu tive que começar de júnior, né, eu tive que... É como se você fala assim, eu caminhei tanto aqui para ter uma posição de júnior. Então, era uma coisa interessante, eu era júnior na parte de UX, UI, só que eu era uma profissional que eu trabalho desde os 16 anos de idade. Então, eu tinha que lidar com aquilo e ficar assim, nossa, eu sou júnior com 30 anos, não sei o quê. Tem uma coisa que não te leva para júnior, que é repertório, né? Então, você tem uma vivência que já te traz um repertório de possibilidades, de visão, de sensações, né? Que não te coloca como júnior nunca, né? Eu acho que isso faz muita diferença, porque o repertório... O meu repertório como designer gráfico me ajudou muito. Eu acho que a facilidade, inclusive, como eu falei, para aprender Figma, vem do meu repertório de designer gráfico. Só que eu tenho uma maturidade profissional também, né? Então, eu já tinha experiência de trabalhar em empresas. Então, não é exatamente júnior. Mas eu acho que eu acho que a gente estava falando sobre transição de carreira. Se você quer fazer uma transição de carreira, tem que dar um pouquinho de atenção, porque vai ferir um pouquinho seu ego. Em alguma medida. E vai ser bom, porque vai desafiar. E depois você vai pensar que você conseguiu sair daquela etapa, né? Sim. Você conseguiu evoluir daquele ponto. Acho que é igual a gente estava falando aqui antes mesmo de começar o podcast, né? Não dá para ser ótimo e tá aprendendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é a humildade de saber que tem um novo processo a realizar, mas que você não perde tudo aquilo e que te torna certamente uma profissional única também pela sua experiência pregressa.